Bom, meus caros, outro jogo que acabou de passar foi o jogo entre França e Marrocos. A França venceu, a França está no final, na final da Copa do Mundo. Mas, para pensar assim, Marrocos chegou até aqui, não por acaso, claro, muitos o tinham como zebra, mas é a seleção que tomou somente, no caso, tinha tomado até esse jogo contra a França somente um gol, e o gol ainda foi contra ainda. Então, uma defesa ali, uma seleção que tem uma defesa sólida, bem estável. E aconteceu aqui no jogo logo da França aqui, que aos 5 minutos do jogo, 5 minutos de jogo, a França conseguiu furar essa barreira marroquina, convertendo o gol. Claro, o gol ali, na verdade, o excelente toque de bola da França ali, tem uma hora ali que o jogador tenta interceptar com o carrinho e, na verdade, ele erra o carrinho ali. E aí tem a bola alçada à área, aí tem sobra para um jogador ali, tem ameaça, ele tenta chutar e no que ele chuta ali bate no zagueiro e aquele pulo do goleiro como se fosse assim o goleiro foi enganado no caso, ele estaria na bola, só que a bola foi interceptada. Aí sobra para um outro jogador ali, o goleiro se levanta rápido e tenta fechar o jogador francês, só que daí o jogador francês toca com qualidade e faz o gol. Até o marroquino tenta tirar em cima da linha ali, mas ele não consegue. Digamos que a bola falseou com o pé dele, assim. Os franceses abriram o placar, 5 minutos de jogo. Aí, pô, o Marrocos tem que buscar o resultado. Acho que pro Marrocos, minha análise, era, pô, se conter um pouco o resultado, ganhou de Portugal, fez 1-0 contra a Espanha, foi nos pênaltis. Com o teu resultado tentar jogar aquele negócio. A fase final assim tu pode jogar por uma bola. O que vale é tu ganhar o jogo. E como eles têm a defesa sólida, era muito viável fazer isso. Mas aí aos 5 minutos, logo aos 5 minutos, a seleção francesa abre o placar. E aí tu para quando tu olhava assim o jogo ali, a seleção de Marrocos ela tinha uma boa transição de bola. Rodava a bola, bons passes, isso tinha. Tem uma hora ali que o Marrocos ele dá um chute a gol ali, é uma bola venenosa, um chute, aquela bola com efeito, mas o goleiro francês defende. Teve alguns lances a mais, assim, mas no primeiro tempo dá para se dizer assim que o domínio do jogo foi do a maior parte, o maior domínio do jogo foi os franceses. E aí eles tiveram bola, ele teve bola lançada por Giroud, o Giroud chutou no poste. Teve bola ali do Mbappé que ele não fez, que os zagueiros tiraram. Teve. Olha, aí sim, digamos assim, ó, a zaga do Marrocos, a barreira ali foi furada aos 5 minutos do jogo, mas depois ela meio que se estabilizou ali. E até se comportaram bem ali, mas os franceses criaram bastante. E aí, bom, toque de bola, enfim, teve várias coisas. Quem criou as maiores situações de risco foram os franceses. Mas os marroquinos, ainda no primeiro tempo, não deixaram a desejar. Eles já têm um bom toque de bola. Eu acho que assim, ó, para a seleção de Marrocos ali, minha opinião, não desmerecendo, porque ó, eles chegaram muito longe. E tinham condições de jogar e de ganhar. E para pra ver assim, ó, o jogo na verdade eles jogaram de igual para igual ali, não teve. E a França é a segunda vez nessa fase de eliminatórias. Eu já vi na rodada anterior, nas quartas e agora na semi. Eu não vi o Deschamps, por exemplo, usar aquela criatividade de mudar o time, de mudar a estratégia. Vamos adiantar, vamos avançar. Não, não. O negócio é totalmente cauteloso. E tu via em determinados feitos, isso principalmente no segundo tempo, às vezes tu via literalmente a França. Isso foi no segundo tempo totalmente no seu campo defensivo. Então, assim, ó, eles respeitaram a seleção do Marrocos. Mas isso no primeiro tempo, daí a França dominou, atacava, enfim. Houve alguns lances do Marrocos ali, mas mais os franceses chutaram ao gol, teve chute para fora, rebote para fora, enfim. Eles poderiam já no primeiro tempo ter ampliado o placar, mas não conseguiram. E aí também, méritos, por vezes foi por méritos
da defesa marroquina ou do seu goleiro. Aí tá, o Marrocos teve uns ataques ali, como eu disse assim, o Marrocos eu acho que faltou assim, por mais que ele trabalhava a bola, ele construía jogadas ali, ele criou chances de gol. Mas o que faltava ali, na minha opinião, assim, isso ficou bem nítido no segundo tempo, não no primeiro. O que faltou à seleção do Marrocos foi qualidade na conclusão, na finalização. E aí, mas voltando assim pro primeiro tempo, teve uns lances, ele teve uma hora um escanteio, que é cobrado o escanteio, daí tem aquele... a bola respinga, digamos assim, e o jogador do Marrocos, ele dá uma bicicleta. E aí quando eu digo bicicleta, é bicicleta de verdade, não é aquela... a puxeta que você chama, não, não. Ele pedalou, sabe? Que dá o pedala com o primeiro e dá com o segundo pé ali. Uma bicicleta perfeita e a bicicleta vai. Só que daí o goleiro francês está na bola ali, bate no goleiro francês e bate na trave. Uau, foi um lance muito bonito. E os marroquinos criaram. Mas aí tá, nem o placar do primeiro tempo ele ficou assim... ficou magro, ficou 1-0 para a França ali. Chega no segundo tempo, tu via completamente a seleção do Marrocos estava nítida ali mais avançada. E é que eu digo, literalmente o Marrocos estava jogando no campo da França e tu via, literalmente falando, toda a seleção francesa no campo defensivo. E aí tu via uma boa transição, isso já dá para ver no primeiro tempo, mas no segundo tu via uma boa transição de bola ali da seleção do Marrocos, troca de passe. E explorava as laterais ali e tinha jogadores ali, recebiam, enfim, cruzavam na área. Eles estavam criando chances de gol, literalmente falando. Mas aí é aquele detalhe que eu disse para vocês, faltou talvez o finalizador. E no que o Marrocos estava fazendo isso, estava criando chances de gol, ele explorava bastante as laterais, mas não conseguia finalizar. E tinha uma coisa que eu particularmente não entendi no Marrocos, assim. Eles tinham um jogador ali muito alto. E aí eles cruzavam a bola rasteira. Aí ficava um pouco... Eu acho, na minha opinião. Depois eles começaram a levantar a bola, mas, pô, peraí. Se tu tem um jogador alto, acho que a bola aérea é uma coisa a teu favor. Aí muitas vezes cruzavam rasteira ali, aí aquele negócio assim, não conseguia concluir, eu não conseguia girar. Faltou assim aquela finalização. E aí eu, no time marroquino ali, criaram chance de gol, mas não finalizaram. Teve um lance ali, e aí é aquele castigo do futebol, quem não faz leva. De tudo que o Marrocos criou, assim, e trabalhou bem a bola, e teve um lance que o jogador marroquino, e o placar ainda estava 1-0. O jogador marroquino, ele entra na área ali, e ele se desvencilha ali de 2, 3 franceses. Só que ele fica no embate assim, olha, tu entrou na área. E isso é uma das inúmeras chances de gol que a seleção de Marrocos estava criando. Entrou na área, meu amigo, bate a gol. Aí por isso que eu digo para vocês, não só por esse lance, mas por todos os lances que eu vi ali, que faltou finalizadora, aquela qualidade na finalização, que é a efetividade de tu converter o lance em gol. Pô, ele entrou na área, assim, se desvencilhou de 3 ali, tinha ângulo para bater, daí ele ficou naquele negocinho, ó. Ajeitou para a esquerda, não foi. Ajeitou para a direita, não foi. Ajeitou para a esquerda, ajeitou para a direita. E no final das contas ele não bateu. Pô, claro, vamos e convenhamos. Tu não sabe o que vai acontecer ali, mas pô, tu tá perdendo o jogo. Tu tem que buscar um empate. Tu pode chutar gol, pode ser feliz em fazer, que é o que a maioria espera, assim, o atacante espera. Também pode ter o goleiro ter uma felicidade de pegar a bola, mas também tu pode gerar um rebote pro teu outro companheiro converter, mas ele não bateu a gol e o lance foi perdido. Aí tá, depois o jogador pegou ali na ponta da área, houve cruzamento, mas é uma chance desperdiçada. Pô, tu tá perdendo o jogo, tu tem que ir atrás do resultado, aí tu quer enfeitar pra lá e pra cá. O jogador ali, acho que faltou um pouco talvez de maturidade, enfim, mas que seja.
E logo depois, aí que tá. Como eu disse pra você, assim, eu não vi o Deschamps adiantar a França, mudar a estratégia como eu vi, por exemplo, ele fazia contra a Austrália. Que daí, ele mudou o time e a França virou, a França saiu perdendo aquele jogo. Mas o que que estava acontecendo ali? E aí eu já não... Eu creio que não, eu creio que o Marrocos não tem cansaço, porque parece que sempre preparo físico muito bom. E estão muito melhor habituado, acho que é o clima, né, do Catar. E a França começou a jogar no erro da seleção de Marrocos. E aí começou a ver, por exemplo, erros de passes dos marroquinos, e no que a França interceptava, dava rápido contra-ataque. E o que eles estavam fazendo muito aqui pelo lado esquerdo, eles estavam o Mbappé indo para a área. E isso ele conseguia muitas vezes, quando não era barrado ali. E aí tinha esse contra-ataque rápido. E aí então a França começou a jogar em cima toda a defensiva, mas no erro do Marrocos. E aí quando o Marrocos errava a bola, os franceses iam para cima. E aí tem um lance ali que é um passe do Marrocos, e esse passe é interceptado, é um erro de passe. E aí que dá para os franceses tocar a bola, distribuírem a bola, e aí é um contra-ataque rápido. E nesse contra-ataque, o engraçado é que o jogador recebe no canto ali, toca pro meio, enfim, e há uma troca de passes ali dentro da área da seleção de Marrocos. Mas aí tu para pra pensar assim, pô, mas dentro da área é um pouco complicado. E a forma que os jogadores franceses driblam os jogadores marroquinos parece... Sei lá, parece que tu tá jogando videogame e tu conhece toda a manha ali e tu explorou todo o potencial do jogador. Pô, eles driblaram assim numa facilidade. E aí aos dribles, né? Tanto um quanto o outro dribla ali e toca uma bola para outro, isso dentro da área. E tem uma hora que o jogador se desvencilha ali de 3 marroquinos, aí eu fiquei estranhando assim. E aí tá, ele toca pro seu companheiro do lado ali, o seu companheiro converte o gol ali. Aí, pô, aí o segundo gol, aí fica um pouquinho mais difícil, assim, fica meio inviável. Seleção tinha chances, mas a seleção de Marrocos, assim, ela venceu, por exemplo, Portugal por um gol de diferença. Aí tu fica pensando assim, pô, e aí como é que o atleta lá me desperdiçou a oportunidade que ele teve lá, né? Ele ficou trocando de pé e não concluiu. É complicado. E os franceses fizeram. E aí, mas assim, ó, o jeito que driblaram ali eu achei muito estranho, assim. Não é estranho, né? A França tem qualidade para isso, mas foi numa facilidade e troca de passes dentro da área. Enfim, os franceses converteram. A seleção marroquina até foi para cima. Teve chute a gol, teve lance ali que os franceses tiraram a bola. Eu não vou dizer em cima da linha, mas impediram a bola de entrar no gol. Teve isso de fato, assim, mas no mais, assim, e o Marrocos jogou muito bem no segundo tempo, mas é aquele negócio, a França ficou aguardando, jogando em cima do erro do adversário, teve a felicidade ali nesse contra-ataque aí, e a seleção de Marrocos é aquele negocinho, quando o placar estava 1-0, teve a oportunidade de fazer, o jogador não converteu. Quem não faz, leva. Talvez no 1-1 ali, talvez, claro, nós não trabalhamos com especulação aqui. Mas talvez desse um outro ânimo, um outro ritmo ao jogo ali. Aí quando os franceses fizeram 2-0, que quem não faz, leva. Tu desperdiçou aqui, tu vai levar do outro lado. E os franceses fizeram os 2-0, praticamente ali era... talvez a consolidação da vitória, enfim, ainda tinha muito mais jogo para rolar. E o Marrocos ainda criou assim, teve chutes abafados, chutes afastados pela zaga, teve defesa do goleiro, mas fato é que a França ganhou. Marrocos caiu, usando aquela expressão que eu sempre uso com vocês aqui, caiu atirando. Pô, foi a seleção que chegou mais longe aí na africana, no caso, na Copa, nas semifinais, vai disputar sábado a terceiro lugar com a Croácia. No caso, a França venceu, e tem um detalhe assim, no caso da França e do Marrocos aqui, lembra que o Marrocos, ele é, apesar de ser a África, que é um país árabe,
e toda a torcida do estádio aqui estava a favor da seleção de Marrocos. Ou seja, um ambiente hostil para os franceses. Talvez por isso os franceses respeitaram, enfim, tinha horas que tu via a França toda defensiva no segundo tempo, por exemplo. Mas os franceses conseguiram superar a hostilidade e consolidaram a vitória. Mas em hipótese nenhuma desmerecemos a seleção de Marrocos, porque chegaram muito longe, caíram atirando. E parabéns aos franceses que estão na Copa, na final da Copa. Mais uma final. Lembra daquele curto período que eu faço de 4 anos que é da última Copa para cá? Os franceses foram campeões na última Copa e serão finalistas nessa última. Nós vamos ver domingo o que vai acontecer. Não inviabilizou aqui com a derrota da Croácia, não vai ter repetição de final de Copas da Copa anterior, que seria a França e Croácia. Hoje a França vai disputar com a Argentina aqui, né? As duas tem 2 títulos, estão buscando o terceiro aí. E vamos ver no que dá, assim. Mas, enfim, França de parabéns, avançou. E vamos esperar domingo aí. E vamos acompanhar também aqui o terceiro lugar no sábado. Isso aí, pessoal.